Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson para mais uma aula de biologia. Antes de mais nada, queria dizer que estou com muitas saudades, muita, de verdade, da aula sem o nosso contato físico, aquela troca não é a mesma coisa, né? Só que nós estamos vivendo um momento muito importante, né? Que é de isolamento social. É importante que respeitemos esse momento. Então, por favor, fiquem em casa, sigam todos os protocolos de higiene, de asepsia para evitar o contágio e também para contaminar outras pessoas também, tá bom? Enquanto isso, nós seguimos com as nossas aulas online aqui, tá bom? O tema da aula de hoje são sobre protozoários, que continua dentro do reino protista. Na aula passada nós já vimos sobre as algas e agora nós veremos outro grupo que é dos protozoários, tá? Tanto as características gerais, os filos principais e as protozoonoses, que são as doenças causadas pelos protozoários, tá bom? Então, vamos para a aula. Vamos então falar sobre as características gerais desse grupo. Eles podem ser unicelulares livres, de unicelulares todos são, tá? São formados por uma única célula, mas eles podem ser livres ou parasitas, ou então sésseis, que são aqueles que são fixos a algum substrato. No caso dos sésseis, eles são algumas espécies que são marinhas, tá? Sua célula é eucarionte, ou seja, possui o seu material genético protegido por uma membrana que é a carioteca, só que ele é pouco especializado, tá? E sua locomoção tem de três tipos principais: por cílios, que são essas estruturas aqui ao redor, por exemplo, por um flagelo, que é uma estrutura mais alongada que os cílios, ou então por pseudópodes, que são projeções da sua membrana plasmática. Com relação à sua fisiologia, a sua digestão é intracelular, ou seja, ocorre dentro da célula, ocorre por fagocitose, ou seja, ele vai englobar alguma partícula ali de alimento, e pode ter ou não essa estrutura chamada cistótoma e citoprócton. O que é isso? É esse canal, essa abertura que também é ciliada, que vai facilitar a passagem do alimento para o interior da célula, tá? Até chegar em vacúolos digestórios, que são as vesículas que estarão cheias de enzimas. Sua respiração pode ser aeróbica, tá? Eles respiram, aqueles que são livres, né? Eles podem ser anaeróbios obrigatórios ou facultativos quando são parasitas. E seu principal tipo de excreção é a amônia. Eles podem fazer a osmorregulação, que ela é realizada em protozoários de água doce por uma estrutura chamada de vacúolos contráteis, que está representado aqui. O que esses vacúolos contráteis fazem? Eles eliminam a água que entra do meio hipotônico externo por meio da meiose. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Esse vacúolo contrátil ele é uma organela que ele controla a quantidade de água dentro da célula, porque assim, o seu interior, a sua concentração de sais deve estar igualada com o meio externo. No caso das espécies marinhas, eles não têm esse vacúolo contrátil não, porque a concentração deles já são iguais. Agora, aqueles que são dos ciclos, né, ou seja, vivem em água doce, eles possuem essa estrutura porque eles estão no meio hipotônico, ou seja, o meio de fora está menos concentrado e o seu meio interno está mais concentrado. Então ele vai eliminar parte da água que entra através do processo de osmose, que vocês já aprenderam lá quando vocês estudaram sobre membrana plasmática, tá bom? Vamos lá. Quanto à sua classificação, anteriormente
os protozoários eles eram classificados quanto à sua forma de locomoção e sua estrutura celular. Antigamente tinham 4, né, que são os ciliados, os flagelados, os pseudópodes e os esporozoários, né? Só que hoje é mais aceito a sua classificação em 6 filos, né? Que são esses 6 filos aqui, que eu vou falar mais em detalhes nos próximos slides, tá? Então, se vocês quiserem anotar essas informações aqui, dê uma pausa no vídeo, mas eu vou falar mais nos próximos slides, tá bom? Filo Rhizópoda ou Sarcodina, né? É o filo da ameba, que é esse protozoário aqui. Eles são células assimétricas, ele não tem uma assimetria, né? A sua locomoção é por pseudópodes. O que é isso? São projeções, como se fossem bracinhos, né? Que vão se esticando, né? E promovendo a sua locomoção. A sua nutrição é por fagocitose. De que forma? Ele vai se aproximar de alguma partícula, ele vai projetar a sua membrana, a sua membrana plasmática em forma de pseudópodes, tá? São esses bracinhos, e vão englobar essa partícula, né? Então, esse processo a gente chama de fagocitose. É só vocês lembrarem do Pac-Man, tá? Seria essa mesma ideia. Eles podem ser livres ou parasitas, possuem vacúolos desenvolvidos, como por exemplo o vacúolo contrátil, tá? Para fazer aquele processo de osmorregulação. Alguns possuem arcela, que é essa carapaça aqui, tá? E nós temos como principal exemplo, né, a entamoeba, que é o risópode mais conhecido que causa a doença da ambíase, tá? Perdão, amebíase, faltou uma letra E aqui, amebíase, ok? Temos aqui o filo Actinópoda, né, que é o filo que estão presentes os radiolários e os heliozoários, que são esses dois protozoários aqui, respectivamente, tá? Essa aqui é uma cápsula interna de um radiolário, essa aqui é uma fotomicrografia de um heliosário, tá? Quais são as características desse filo aqui? Eles apresentam pseudópodes afilados, tá? Que a gente chama de axópodes, que são essas projeções aqui então. Nos radiolários ocorre uma cápsula central esférica que é perfurada por quitina, tá? Ele é formado por quitina. Eles são exclusivamente marinhos e os heliosários eles são praticamente ducícolas, né? Ou seja, eles vivem em água doce. Então, eles também, né, eles são formadores do zooplâncton. Filoforaminífera, que são os foraminíferos. Nominho diferente, né? Eles são esses protozoários que formam carapaças formadas de carbonato de cálcio ou de quitina, com perfurações por onde saem os pseudópodes. Então, os pseudópodes saem por essas perfurações aqui. Vocês já devem ter visto, né, areias estreladas em praias, né, que na verdade são são fósseis de foraminídeos, né, e eles se assemelham um pouquinho com conchas, tá? As pirâmides do Egito foram construídas com vasa, que é uma rocha calcária formada por carapaças de foraminídeos. Então, aqui é uma curiosidade sobre esse grupo, tá? Filo apicomplexa, que são os esporozoários, ou seja, que se parecem com esporos, tem essa estrutura mais circular. Eles não apresentam apêndices locomotores, tá? Não tem cílios, não tem flagelos, não tem pseudópodes. Eles são dotados de algum estágio de vida, que a gente chama, que é do complexo apical, que possui uma função de penetração nas células hospedeiras, tá? Então, ele cria esse complexo apical. Todos os esporozoários eles são parasitas obrigatórios, tá? E as doenças mais conhecidas causadas por eles são a malária, como no caso do Plasmodium, e a toxoplasmose, que é causada pelo Toxoplasma gondii. Vamos falar sobre essas doenças mais para frente, tá? Aqui nós temos um plasmódio em processo de infecção nas hemácias.
é esse aqui em amarelinho. Aí dá para ver esse complexo apical, tá? Que são essas estruturas aqui. E aqui um toxoplasma em uma célula hospedeira, tá? Que é essa estrutura aqui, tá bom? Filo Zoomastigofora ou Zoomastigófora. Eles são flagelados, tá? E são de vida livre. Podem também ser parasitas ou sésseis. Aqui nós temos três representantes, né? Nós temos aqui o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas, a Leishmaniose brasiliensis, que causa a leishmaniose, e a Codociga, que é um protozoário colonial que é séssil, ou seja, ele é fixo. Certos flagelados, como o do gênero Triconinfa, vivem no intestino de cupins e, em uma associação mutualista, ajudam esse artrópode a realizar a digestão de celulose. Então, o mutualismo é uma relação ecológica, tá? Onde ambos se beneficiam um do outro. Então, esse protozoário vai ajudar então na digestão da celulose, que é essencial para o cupim. Tá? Filociliófora, que são ciliados, né? Eles caracterizam-se por melhor desenvolvimento das funções celulares. Eles possuem cílios para locomoção e a presença de um macronúcleo, que contém o DNA usado nos processos vitais. Então, o macronúcleo é essa estrutura maior aqui. E o micronúcleo, que é esse pontinho mais escuro, tá? Aqui também presente, que participa dos processos sexuais, tá? Então, ele tem dois tipos de material genético. O macronúcleo, né, para realizar as funções celulares dele, e o micronúcleo exclusivamente para processos sexuais. Vou falar sobre isso aqui lá quando nós vamos falarmos de reprodução. Aqui nós temos um protozoário chamado Vorticella, que é esse daqui, que ele é um ciliado séssil. Tá? Dá para ver aqui os cílios. Esse aqui é o Balantídeo, que é um parasita de intestino de porco que muito ocasionalmente pode parasitar o homem. Então dá para ver aqui toda a sua estrutura ciliar. Tá? Olha só, falando de reprodução, temos aqui a reprodução binária e múltipla. A divisão binária é quando uma célula ela forma duas células através do processo de divisão celular, como vocês já conhecem, né? Ele multiplica suas organelas e seu material genético e se divide em dois. E a divisão múltipla é quando ela forma vários protozoários, né? Que a gente chama bem entre aspas de reprodução sexuada, mas que não é, tá? Que é o processo de conjugação. O que é o processo de conjugação? É quando duas células, né, ou então dois protozoários, eles vão se juntar, eles vão se conectar e eles são de sexos diferentes, tá? Eles vão trocar aquele micronúcleo, tá? Lembra que eu falei que o micronúcleo é o DNA que vai estar envolvido com a reprodução? Então, esse micronúcleo ele é trocado, tá? Então, ele vai depois trocar parte desse material genético. Esse material genético ele vai se quadruplicar, ele vai formar 4 novos núcleos que são haploides. Não sei se dá para ver bem aqui, tá bom? 3 deles vão se degenerar e o restante vai se dividir por mitose, né? Então, assim ele vai então fazer essa troca dos micronúcleos, tá? Depois eles vão se separar e vão se dividir, formando novos indivíduos, ok? Falando agora sobre parasitoses, vamos falar então sobre as principais doenças causadas por protozoários. As 3 maiores doenças, né, que acometem um maior número de pessoas é a malária, doença de Chagas e a leishmaniose. Em menor quantidade, só que importante também nós conhecermos e tratar disso, né? É a amebíase, giardíase, tricomoníase, toxoplasmose,
doença do sono e a balantidose, tá? Vamos falar então sobre eles. Sobre a malária, né? Estima-se que, descontadas as guerras e as mortes acidentais, essa doença ela foi responsável por metade dos óbitos da história da humanidade desde a Idade da Pedra, ou seja, há 600 mil anos atrás. Então, é uma doença que matou muita gente. E ela é considerada uma doença tropical negligenciada, né? Por quê? Porque o combate a essa doença não é feito de forma eficaz. Essa região em amarelo é onde a malária ocorre, então ela pode ocorrer aqui no Brasil, especialmente na região amazônica de floresta, né? E aqui em vermelho é onde ela potencialmente pode ocorrer. Quanto aos agentes etiológicos, né, ou seja, os parasitas que vão provocar essa doença, nós são parasitas do gênero Plasmodium. Nós temos aqui o Plasmodium falciparum, o Malari e o Vivax, que é o mais comum aqui no Brasil. Tá? Essa doença ela tem como agente transmissor o mosquito Anopheles, que é o mosquito prego, que ele é bem comum, né? A transmissão da malária vai ocorrer pela saliva desse mosquito. Tá? Como que é o ciclo de vida desse plasmódio? Tá? Primeiro, o mosquito ele vai picar a pessoa e vai transmitir o protozoário pela sua saliva. Então, ele vai atacar o fígado e dentro de 3 dias vai provocar a destruição das nossas hemácias, que são os eritrócitos. E isso vai provocar uma febre muito alta e cíclica, né? Que é a cada 3 dias. Tá? Isso a gente chama de febre terçã. A cada 3 dias há um pico alto de febre. Então, os merozoítos, né? Que são, digamos, gametócitos, eles vão para as células dos eritrócitos, tá? Eles vão se multiplicar aqui dentro e vai causar a queda, então a morte celular das hemácias, né? E esses gametócitos, eles têm então a sua versão masculina e feminina, que depois lá no sangue, né? Eles vão se multiplicar. Depois o mosquito ele vai sugar novamente o sangue dessa pessoa, então ele vai acabar contraindo esses gametócitos. Então, dentro do mosquito, né, eles vão fertilizar, formar um zigoto, formar a meiose, até formar um oócito, e dentro do oócito formará vários esporozoides, né, que são novos protozoários. Então, esses protozoários estarão prontos para serem eliminados através da saliva do mosquito. Tá? Como a gente pode prevenir a malária? Né? Eliminar os criadores de mosquito. Né? Então, são aqueles mesmos cuidados que a gente tem com a dengue, proteger portas e janelas com telas, especialmente em regiões com maior ocorrência desse mosquito e dessa doença. Proteger, né, as camas com cortinados, que aqui a gente chama de mosquiteiro, né? Não sei como que vocês chamam, eu chamo de mosquiteiro. Né? E usar inseticidas para poder matar esses mosquitos também. Olha só a morte por malária por ano, né, aqui de 2000 a 2009, né? Teve um aumento muito grande aqui entre 2003 e 2004, teve o maior pico, né? E teve uma queda maior que em 2009. Então, assim, o número de mortes, olha só, em 2004, foram mais de 800 mil mortes por ano. É muita coisa, gente. É muita coisa. Doença de Chagas, né? Vamos lá. A doença de Chagas ela é típica da América do Sul, com focos principalmente em Minas Gerais, sul do Brasil e norte da Argentina. Tá? Por que ocorre mais nessas regiões?
porque são um pouquinho mais frias, tá? Regiões um pouquinho mais frias, certo? Essa doença, então, né, que pode ser chamada de tripanossomíase, que é a mesma coisa que doença de Chagas, tá? Ela foi descoberta em 1909 sob circunstâncias peculiares. O autor da descoberta, que foi Carlos Chagas, havia sido enviado a um povoado em Minas Gerais para dirigir uma campanha antimalárica, né? Quando tomou conhecimento de um inseto hematófago, ou seja, um inseto que se alimenta de sangue, que seria o vetor da infecção parasitária. Então, ele havia sido alertado sobre a coincidência de sintomas peculiares e a presença desse inseto nas casas de barro de barro e de madeira da região. Por que casa de barro e casa de madeira? Porque é onde um insetozinho, né, ele tem maior incidência. Que inseto é esse? É o inseto barbeiro. Tá? Esse aqui é um mapa de distribuição dos casos de infecção pelo Trypanosoma cruzi, tá? Baseado em estimativas oficiais e status de transmissão do vetor. Então pode ver então aqui na região de Minas teve uma maior incidência, aqui na Argentina, no México, tá? Então, olha só. Então, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário aqui. E existem outras formas também, tá? Igual, na África tem um outro lá. Qual que é o agente transmissor? O barbeiro, que é esse inseto aqui que eu tenho certeza que você já viu na sua casa ou em algum lugar, tá? Essa espécie ocorre aqui. É o Triatoma infestans, o barbeiro. Olha só, ele é do tamanho ali de uma moeda, né? Então ele é pequeno. Ele é um percevejo hematófago que provoca infestação por meio de suas fezes, normalmente depositadas próximos ao poro da picada. Então, na verdade, o barbeiro ele vai então picar alguma pessoa para sugar o sangue, mas ele não vai transmitir esse protozoário pela picada. É no momento que a gente vai coçar, né? Porque quando a gente leva uma picada, a gente coça. E na hora que a gente vai coçar, a gente empurra as fezes para dentro do poro da picada. Então é aí que o protozoário ele acaba caindo na corrente sanguínea. Então, como que é o ciclo de vida então do Trypanosoma cruzi? Primeiro, duas nomenclaturas importantes. Nós temos epimastigotas e tripomastigotas. Epimastigotas é a forma imatura do protozoário, tá? Epimastigotas é a forma imatura e tripomastigotas é a forma mais adulta, a forma adulta do protozoário, tá? Então, epimastigotas eles transformam-se em tripomastigotas no intestino do inseto, então ele vai se desenvolver no intestino do inseto, tá? E esses tripomastigotas eles são depositados junto com as fezes durante a picada, né? Então, na hora que ele está sugando sangue, olha só, tudo que entra sai, né? Então, se ele está sugando sangue, ali naturalmente ele vai estar com a barriguinha dele cheia, então ele vai eliminar as fezes ali enquanto ele estiver sugando sangue. Esses tripomastigotas, nome difícil, eles vão cair então na corrente sanguínea, vão infectar as células cardíacas, ou seja, as células do coração, vão formar amastigotas que liberam novos tripomastigotas. Tá? Então nós temos aí um ciclo de desenvolvimento nas células cardíacas. Tripomastigotas elas são ingeridas pelo barbeiro durante a sucção do sangue. Então, novamente lá, quando ele for sugar, ele vai o sangue, né, da pessoa, ele vai sugar esses tripomastigotas e ele vai formar tripomastigotas por bipartição, ou seja, esses tripomastigotas eles vão se dividir, eles vão se multiplicar, eles vão fazer a divisão celular, né? Isso dentro do seu intestino, né? Depois que ele é sugado. Então aí continua o ciclo de vida do tripanossoma.
Esse aqui é um coração normal, tá? E esse aqui é um coração com chagas. Olha só o tanto que ele ficou inchado, né? Por conta aí do desenvolvimento desses tripomastigotas. Esse olho inchado aqui a gente chama de sinal de Romanha, que é então um sintoma que pode acontecer em 20% dos casos. A cardiomegalia, ou seja, o aumento do tamanho do coração, acontece em casos mais crônicos, né, que pode então durar anos aí. Leishmaniose, né? A leishmaniose ela é causada pelo protozoário do gênero Leishmania. Temos o brasiliensis, que vai causar a cutânea, ou seja, na pele, e a Leishmania donovani, que é a que vai atacar as vísceras, né? Ou seja, os órgãos internos. Ele tem só 10 micrômetros, então ele é bem pequeno, tá? E ele é transmitido pelo mosquito palha. Olha só o mapa de distribuição da leishmaniose cutânea ao redor do mundo, né? Olha só, ele vai ocorrer mais em regiões tropicais e subtropicais, tá? No Brasil a incidência é alta, né? Parte da Europa, aqui da Ásia. Vejamos como que é o ciclo de vida, então, da leishmania, né? Então, o mosquito palha, né, que já está contaminado, que já tem lá promastigotas, tá? Que é, digamos que é a fase madura do protozoário. Ele vai, então, ser depositado através da picada pela transmissão da saliva, tá? E vai infectar as células, especialmente as nossas células de defesa, como os macrófagos, né? Que são as nossas células brancas, os leucócitos. Dentro dos leucócitos, esses protozoários vão se multiplicar, vão romper o macrófago, porque eles se multiplicaram, né? E vai contaminar o restante do corpo. Ele pode provocar essa barriga mais inchada, né? Por conta do ataque, né? As vísceras. Pode causar lesões, ou seja, úlceras na pele, úlceras na boca, no nariz, certo? E como ele vai se multiplicar na corrente sanguínea, né? O mosquito ele pode picar a pessoa de novo, sugar esse sangue contaminado. Então, outros mosquitos irão se contaminar, no caso, outros mosquitos palhas, né? Eles vão continuar se multiplicando, né? Então, a mastigota é a forma imatura, né? Então, ele vai se multiplicar até criar novos promastigotas. Esses promastigotas vão ficar em divisão celular, ou seja, vão multiplicar as suas células, né, os seus indivíduos. E esse mosquito ele vai acabar infectando outras pessoas. Nós temos um banco de reserva, digamos assim, que são os cães, né? Tadinho dos doguinhos. Uma das medidas profiláticas, ou seja, preventivas para a doença é erradicar animais contaminados, né? Infelizmente, é eliminar os cães que são bancos, literalmente, de reserva desses protozoários. Aqui nós temos cenas fortes, tá? De como a leishmania ela pode acometer algum indivíduo, né? São imagens bem fortes mesmo. Vou passar porque não gosto de ver também não. Outras protozoonoses, né? Nós temos então outras aqui, que é a amebíase, que é causada pela entamoeba histolística. A sua infecção é por água ou alimentos contaminados. E alguns sintomas são diarreias e comprometimento de alguns órgãos e tecidos. Temos a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia, que também é contaminada, é transmitida através de água e alimentos contaminados. Um dos sintomas também é a diarreia com cheiro forte, fraqueza, cólicas abdominais. Temos a tricomoníase, né, que é um tipo de IST,
que é causada pelo Trichomonas vaginalis. A sua infecção é pela relação sexual. E um dos sintomas é uma secreção espumosa de cor verde amarelada e odor desagradável proveniente da vagina. Temos a toxoplasmose causada pelo Toxoplasma gondii. A sua infecção é por água e alimentos contaminados e o principal é pelas fezes de gatos. Tá? Os sintomas são abortos, no caso de mulheres que já foram infectadas, neuropatias e oftalmopatias, né? Que são doenças nos olhos. E a doença do sono, que é causada pelo Trypanosoma brucei, que é através da picada da mosca tsetse. Tá? Não ocorre aqui no Brasil, não. Mas ocorre nos países vizinhos. Os seus sintomas é febre, tremores, dores musculares e articulares, linfadenopatia, ou seja, alguma doença no tecido linfático, mal-estar e perda de peso. Tá? E é isso, né? A aula ficou um pouquinho extensa, né? Porque é muita coisa, é muito detalhezinho, né? É um grupo grande também. Então, assim, recomendo vocês então a fazerem a leitura do texto. Veja novamente, se for o caso, a videoaula, né, com uma explicação. Aqui eu tentei trazer as informações mais resumidas possíveis. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar lá no grupo do WhatsApp, faz a menção lá com o arroba, façam os exercícios propostos, tá bom? E estou aqui, tá, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.